Todos voltaram? Giovana está entrando, aí voltamos da fala do Machado, certo? Tá. Vai lá, Machado. Machado? Oi, voltei. Você quer concluir sua fala? Então, o que eu dizia é o seguinte, é que assim, o que deu para a gente notar é que assim, quando é uma pessoa que a gente já conhece, acaba se tornando mais fácil e vai meio que no automático, né? E quando a gente não conhece, a gente tem um pouco de ressalva. Então, para normatizar isso, eu acho interessante essa resolução. Resolução. Aprovada a resolução? Tá. Então, Andrew está entrando, posso contar com a aprovação dele? Andrew está entrando, só para... Mas ele já tinha falado que aprova, né? Sim, já tinha. Vamos seguir. Gente, olha, a nossa pauta hoje... É bastante extensa, quer que eu fale? Mas não é. Lê, Rô. É porque eu vou pedir a inclusão de 2 pautas. Diga. Ok. Então, a gente tem algumas pautas que o Paulo tinha solicitado. Então, ele pediu, por exemplo... o Jabá falou que não conseguia entrar, mas conseguiu. Que ótimo. Ótimo. Algumas pautas. Formalização do Conselho Acecultur dos erros, ilegalidades e imoralidades apuradas nos editais Paulo Gustavo. Solicitação à Secretaria de Obras e Serviços acerca da negativa de apoio ao pré-carnaval Lab Cobra Grande. E aí essa a gente já tinha dito que só faria se tivesse participação dos interessados. Solicitação de pedido de informação à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social acerca do encerramento das oficinas culturais. Adequação do regimento interno. Esclarecimentos acerca da manifestação desta secretaria, da Secretaria de Cultura, quanto ao interesse no recebimento de kit de cadeiras de trilhas adaptadas. Estudo das demandas setoriais junto à secretaria, oficializando prioridades, prazos e necessidades para execução. Solicitação de abertura em segunda chamada para a setorial de música, então não tinha sido feita mesmo. Eleição dos suplentes de teatro, cultura afro e aí dos demais, porque acabaram as inscrições hoje. E o uso de verba do Fundo de Cultura para a contratação de empresa para fazer os editais do fundo. Isso. Então, essas são as pautas de hoje. Deixa eu esclarecer uma coisa que agora me veio à cabeça. Na verdade, a inscrição para LGBTQIAP+, e artesanato se encerra hoje. Então, pode ser que a gente ainda tenha esses inscritos, né, antes de ter que publicar, vamos dizer assim, né? Deixa eu confirmar que eu acho que foi ontem. Mas Não, eu vou confirmar. 31. Tá. Eu confirmei. Mas, independente disso, eu acho que a gente pode abrir o edital. Né? Só para confirmar aqui, do Afro, é titular e suplente também que vai ter que pôr no edital? Não. Só suplente. Não, tem o abaixo. Só suplente. Tá. Vamos lá, gente. Olha, eu quero pedir a inclusão de uma pauta, que é a solicitação à Secretaria Municipal de Cultura do balancete financeiro do Fundo Municipal de Cultura, que, na verdade, a Secretaria tem que apresentar sempre na última semana de dezembro ou 1º de janeiro. Mas isso comumente, assim, nunca aconteceu, né? Porque janeiro é uma época difícil, tal, é mudança, enfim. Então, geralmente, a gente aguarda a primeira reunião de janeiro e solicita, e eles fazem isso, tá? Só que eu gostaria de solicitar para um prazo de 15 dias. Por quê? Porque a gente precisa saber como é que está, em que pé está a questão do fundo municipal entre dotação e saldo financeiro, porque uma coisa é o que a gente tem de previsão orçamentária e outra coisa é o que a gente tem de saldo financeiro na conta, porque isso tem que juntar com a previsão. E se a gente demorar muito para fazer isso, essa previsão acaba se dissolvendo aí por alguns motivos, tá?
Alguém discorda Quem discorda da inclusão dessa... dessa pauta? A pauta ainda vai para discussão, é isso? Isso, Isso. se vai Precisa solicitar da ou não. pauta. Se a gente vai solicitar ou não para a Secretaria de Cultura o balancete financeiro de 2023. Entendi. Segunda pauta, que eu tinha colocado, na verdade não é uma inclusão, gente, é uma substituição. Quando eu coloquei aqui revisão do regimento interno, claro que a gente não vai rever o regimento interno em uma, ah, em uma reunião, tá? Mas a gente está com uma dificuldade, nós temos hoje aprovados, desde a época da pandemia, quando nossas reuniões se tornaram online, a gente aprova as nossas atas por e-mail. E eu descobri recentemente que o WhatsApp já é um meio de comunicação formal, que ele já é aceito, inclusive em outros conselhos da cidade, a exemplo do Combé, que me passou essa orientação foi a doutora Silvia Tomé, que essa aprovação é feita pelo WhatsApp. Claro que vai ter uma regra, né, para que isso seja feito. Não é chegar lá no grupo lá com um monte de coisa, enfim. Mas se vocês autorizarem, na verdade não é a inclusão, é a substituição. Ao invés de ajuste no regimento interno, é resolução acerca da votação, da aprovação das atas. Eu queria falar um pouco sobre isso, que é uma pauta, então a gente já pode debater, né? Não. Primeiro você aceita a inclusão. Na verdade, a substituição. Tá. Ah, tá certo. É que eu achei que só a palavra que estava errada. Beleza. Tudo bem, gente? Então, vamos lá. Vamos pelos primeiros. Vamos seguir a ordem aqui até a gente chegar, tá? Vai. Vamos lá, gente. A primeira pauta foi. Hã? Primeira pauta? A primeira pauta foi proposta pelo conselheiro Paulo no grupo de WhatsApp, formalização do Conselho à Secretaria de Cultura e Turismo sobre as ilegalidades ou imoralidades apuradas no edital Paulo Gustavo. Eu vou explicar o seguinte. Isso aqui foi apresentado na reunião passada. Infelizmente, o conselheiro não estava. Mas isso foi apresentado, foi lido, foi aprovado, foi encaminhado ao prefeito municipal e cabe ao prefeito municipal encaminhar à Secretaria de Cultura. Então, é que ele não estava na reunião passada, então provavelmente não acompanhou essa movimentação, tá? Então, isso aqui já foi lido, foi aprovado, foi encaminhado, foi protocolado, inclusive o prefeito recebeu em mãos, pessoalmente, tá? Só para entender. A segunda... A reunião ordinária, extraordinária do dia 18/1. Isso. A outra pauta que ele propôs foi encaminhar solicitação à Secretaria Municipal de Obras sobre os motivos pelos quais a Secretaria não cedeu banheiros químicos para o pré-carnaval do Lab Cobra Grande. Gente, eu vasculhei a legislação do Sistema Municipal de Cultura, que nós ajudamos a construir, sabe, em outras gestões, mas em todo caso eu falei, deixa eu ler de fio a pavio, para não falar bobagem. O Conselho Municipal de Cultura não fiscaliza e não delibera sobre políticas da Secretaria Municipal de Obras. Esse é um ponto. Então, isso assim, foge totalmente da nossa atribuição. A gente delibera e fiscaliza sobre políticas públicas culturais. Não nos cabe mandar um ofício para obras falando assim, por que vocês me emprestaram o banheiro? Porque eles vão responder, porque não é da sua conta, né? O segundo ponto é que o Lab Cobra Grande é um ponto de cultura recém-criado e independente. E o Lab Cobra Grande não pediu, não fez nenhum questionamento e nem solicitou ao conselho em nenhum momento. Inclusive, eu coloquei no grupo assim, bom, vamos consultar o Lab Cobra Grande se eles querem, enquanto ponto de cultura, que o conselho se envolva em algum momento. Eles disseram não. Então, assim, como que um Conselho de Cultura vai pedir satisfação para a Secretaria de Obras de uma coisa que não se trata de política? Porque se fosse política pública, por que a Secretaria de Obras não providenciou, enfim, alguma coisa que esteja no plano municipal de cultura? A gente poderia. Mas perguntar por que eles não cederam banheiro químico para um evento particular, de um laboratório, de um ponto de cultura recém, né? E assim, eles trataram, na verdade, com o gabinete do prefeito.
Não foi nem com a Secretaria de Obras, tá? Então, é essa a Nem questão. de cultura. Nem de cultura. Pessoal, Né? Se fosse, né? Mas nem foi. E ainda que fosse com a Secretaria de Cultura, por ser um evento particular, o Conselho, né, não tinha como se manifestar, eu entendo, a menos que o LAB viesse e dissesse, olha, por favor, pergunta lá para a gente. Mas aí nós perguntaríamos também, não dava para cobrar nada. Terceiro ponto, essa é bizarra. Solicitação à Secretaria Municipal de Assistência Social sobre informações por que a Secretaria encerrou as oficinas culturais. Eu trabalho na Secretaria de Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social é regida por uma lei específica chamada Sistema Único de Assistência Social, SUAS. O SUAS não inclui oficinas culturais. A obrigatoriedade de políticas culturais, inclusive oficinas, é da Secretaria Municipal de Cultura. Se ele dissesse assim, pergunta para a Secretaria Municipal de Cultura por que não fazem oficinas culturais, tudo bem. Mas perguntar para a assistência vai responder assim, eu sei porque eu trabalho lá. Porque não é obrigação nossa, é obrigação da Secretaria de Cultura. O que a assistência fez, na verdade, e eu vou dizer por que essa pauta chegou, porque a gente tem alguns ex-conselheiros que foram oficineiros da Secretaria Municipal de Assistência Social no ano de 2023. A assistência optou por fazer oficinas socioassistenciais. E aí vieram os artistas, apresentaram propostas de oficina de teatro, de dança, né? E foram contempladas, certo? Aquele edital durou 1 ano. Uma pessoa só pode ter efetividade na prefeitura se ela prestar um concurso. Aquilo foi um processo de empresas, não foi nem de oficineiros, para 1 ano. Terminou em outubro, a secretaria renova se quiser, se não quiser, não renova, certo? E se quiser renovar para fazer, sei lá, Educação profissional. de beleza, isso. pode, né? Não, oficina cultural, gente, não cabe à Secretaria de Assistência Social. Nós fizemos cinema ao ar livre na periferia, porque foi uma opção, nós tínhamos um recurso próprio sobrando, e foi uma opção nossa, porque a gente entende que isso também serve como uma política socioassistencial. O acesso à cultura pode ser visto, mas isso não é obrigação da Secretaria. E ainda que fosse, não caberia ao Conselho de Política Cultural cobrar a Secretaria de Assistência. A gente só pode cobrar a Secretaria Municipal de Cultura. O que eu sugiro para a Thaís, para o Paulo e para qualquer pessoa que queira entender mais sobre isso, existe o Conselho Municipal da Assistência Social. Aí sim, né? Porque o Conselho Municipal da Assistência Social fiscaliza políticas públicas de assistência. Então, aí é o caminho. A resposta vai ser a mesma, mas é um caminho. Mas não achar que nós, enquanto conselheiros de cultura, vamos cobrar assistência. E, na verdade, isso foi mais uma provocação para mim, pessoalmente, porque trabalho lá do que outra coisa. Ainda assim, eu quis trazer em pauta porque o conselheiro sugeriu. Então, é melhor a gente trazer para a reunião para poder explicar. Alguém sobre essas 3 pautas quer falar alguma coisa? Entende de uma maneira diferente? Em relação a essas oficinas, né, eu não tinha nem conhecimento que essa pauta estava pedida, enfim, não faço a menor ideia que isso esteja acontecendo, né? Mas eu queria fazer um comentário aqui, enquanto conselheiro também do Conselho Municipal Antidrogas, ao qual eu estou hoje também, né? E assim, nesse conselho a gente viu isso com muita tristeza, porque embora até não seja uma obrigação, como coloca a presidente, essas oficinas estavam tirando muita criança das drogas e da mão de traficantes. E assim, a gente nesse conselho, né, nesse outro conselho, a gente está vendo que muita criança está sendo recrutada para o tráfico, né? E terminar isso, muitas crianças acabaram tendo que acabar voltando para esses locais. Então,
ficou muito ruim, né? Como disse, talvez não seja exatamente a obrigação da secretaria, ela fez e tal, mas eu não sei, acho que de alguma maneira tinha que se dar continuidade nisso, ou na cultura, ou a própria secretaria se entender que deve fazer de novo e tal, mas de uma maneira mais efetiva, porque a gente não pode voltar a perder essas crianças que já estavam fora do tráfico, né, para eles voltarem para lá por falta, né, de uma opção. Né? Aí, Machado, eu vou ser incisiva e dizer que é mais um motivo para a gente cobrar da Secretaria de Cultura, porque que até agora não fez os editais do Fundo Municipal que prevê todas essas oficinas. Né? Porque, assim, a gente tem dinheiro parado, tem dinheiro para fazer oficina, as oficinas culturais não acontecem via Secretaria de Cultura e o público atendido seria o mesmo. Então, eu acho que sim, que a gente deve insistir para que a Secretaria de Cultura faça essas oficinas. A assistência vai fazer? Vai sim, tá, gente? Mas é aquilo. Da assistência, enquanto Conselho de Cultura, a gente não pode cobrar. E ninguém pode, porque não é uma política socioassistencial. Mas da cultura a gente pode. As oficinas estão lá, os setoriais pediram essas oficinas, o dinheiro está no fundo e isso não sai do papel. E aí os artistas que deveriam estar fazendo essas oficinas pela Secretaria de Cultura cobram da assistência social, né? Eu acho que eu sempre disse que a cultura ela é a ferramenta de transformação social mais poderosa que existe. Então, eu acho que assim, é sentar e de repente trabalhar junto, né? Agora, cobrar oficina cultural, a gente tem que cobrar da Secretaria de Cultura, o que não significa, obviamente, que em algum momento a Secretaria de Assistência não possa voltar com essas oficinas, mas é que o nosso orçamento ele tem que ser direcionado primeiramente para aquilo que é nossa obrigação por legislação federal, não é nenhuma legislação municipal que rege o sistema de assistência social, né? E aí, complementarmente, a gente leva cinema para os bairros, a gente leva oficinas culturais, como oficinas, na verdade, elas entram como socioculturais, porque senão nem pode ser custeado pela assistência, né? Mas daí a cobrar assistência, acho que não, acho que a cobrança tem que ser para a Secretaria de Cultura, né? E, de repente, até vocês sentarem lá as duas secretarias juntas e montar alguns projetos legais que eu acho que dá para fazer, sabe assim? Juntar, né? Unir esforços, né? Mas não uma cobrar da outra. E, a despeito disso, eu já passo para a nossa próxima pauta. Não, primeiro, alguém mais quer se manifestar, gente? Então, vou passar para a próxima pauta, porque ela vem de encontro. Paulo ficou muito chateado, muito mesmo. Quem está no grupo do conselho percebeu, porque eu disse que eu ia colocar na nossa pauta a sugestão de usar um percentual, uma parte da verba do Fundo Municipal de Cultura para contratar uma empresa para fazer os editais para a liberação das verbas do fundo. Por que eu sugeri isso? Porque a gente sabe, a gente conhece, e a Secretaria de Cultura sempre vem dizendo, e é verdade, que eles estão com um número de funcionários no setor administrativo muito pequeno com relação à demanda que eles têm. E isso é fato, né? Então, não adianta achar que Paulo Machado, a Joyce está como secretária, obviamente, que pode até fazer, mas não é obrigação dela fazer serviço burocrático. E Mas Fernando... continua, viu? Mas imagina, continua. né? Mas ainda que a gente coloque os quatro, que eles vão dar conta de fazer 30, 40, 50 editais, né, do Fundo Municipal, mais Aldir Blanc, mais encavalar aí com a Paulo Gustavo. Então, qual que foi a ideia? Foi contratar, terceirizar esse serviço, né, para fazer esse braço, e óbvio que a contratação teria que ser feita pela Secretaria de Cultura, usando verba do fundo, para a gente desenrolar esses editais. O Paulo, que está num momento sensível, acho, não sei o que ele entendeu ali, que eu percebi, todo mundo percebeu que ele veio assim com os dois pés no peito, né? Do tipo, como se a gente estivesse dizendo que ele não estava fazendo, e não é nada disso. É que não adianta ficar, a gente pode cobrar aqui o ano inteiro da secretaria, e quando eu disse assim, eles têm que fazer festa, e tem que fazer festa. O Machado sabe que tem um calendário
que eles têm que cumprir. Tem carnaval, depois do carnaval vai ter uma nenete, depois, entendeu? E aí, qual que é a ideia? É desenrolar, né? É desenrolar. Ninguém disse que a cultura não queria se fazer ou que não tinha funcionário competente para fazer. É que, como a própria secretária colocou numa reunião que a gente teve com o prefeito municipal, ela está sem efetivo. Ela não tem braços para fazer. Então, a ideia é, vamos contratar um braço, certo? Paulo, acho que entendeu. Tá aí um lenço, tá, gente, na cozinha. Gostaria, inclusive, que o Machado, em algum momento, se puder, explicasse para ele, que ninguém duvida da capacidade dele de fazer editais, né? Mas que a gente quer agilizar. Então, ao invés de ficar cobrando, a gente teve a ideia de repente, bom, vamos ver se a gente consegue dispor de uma verba do fundo, né? E isso ainda vai passar pelo colegiado, tá? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Se discorda, se acha que não é legal? Está em discussão, gente. Pode falar, Jabá. Está fechado o seu microfone. Eu não consigo desmutar. Não. Tira o fone. Vem agora. Dá para ouvir? Agora dá. Sim. Sei lá, eu acho que há tanto tempo aí a Secretaria de Cultura, né, tudo bem, falta funcionário e tudo, mas há muito tempo para desenvolver aí. Até hoje, pelo que eu vejo, a Secretaria de Cultura de Pirassununga, gente, não consegue desenvolver um edital, no meio de tantos editais aí. Acho que não é falta de funcionário não, viu? Eu acho que é um pouquinho aí, sei lá, tudo bem, pode até contratar mais um funcionário, cobra da prefeitura, colocar mais escriturário aí, mas eu acho que, sei lá, é a minha opinião a respeito disso aí. Já não tem que tirar dinheiro do fundo, não, tem que contratar funcionário pela prefeitura mesmo, né? Concursado, escriturário aí, abrir concurso. Só isso. Eu cheguei atrasado, eu quero saber que hora que vai voltar para o suplente aí, para o pessoal que vai estar Então, no chat. o pessoal, como não tem nenhum dos dois presentes, o pessoal optou por reabrir o edital, Jabá. O Bruno justificou a ausência, a outra inscrita, acho que é Maria, não justificou, mas o colegiado entendeu que a gente precisa padronizar isso e eleger, e empossar, na verdade, né? O conselheiro que estiver presente. Então, a gente vai relançar o edital, a gente não, a Secretaria de Cultura, e daqui 15 dias a gente faz essa nova chamada. Beleza. O assunto então é só mais sobre esse aí, ó, essa ideia mesmo. A minha ideia, a minha opinião é essa daí. Eu acho que, sei lá, é muita coisa que não aconteceu aí há muito tempo aí, Sim. né? Que era para ter acontecido um pouquinho melhor, com menos burocracia e um pouquinho mais de facilidade, né? Só isso. Tá joia, Jabá. Obrigada. Quem mais quer se manifestar? Machado? Bom, vamos lá. Concordo, obviamente, né, que a gente teríamos, né, que ter mais agilidade com mais editais, com mais ações, principalmente oficinas, né, como eu mesmo acabei de falar, né, que são oficinas que tiram crianças do meio da droga, né, e tudo mais. E esclarecer, né, até para o Jabá, né, que eu não sei qual que é o entendimento dele que ele tem, né, na confecção de editais, né, mas a Deise está mais próxima disso, tem um conhecimento mais avançado, né, até mais avançado do que eu. Mas um edital, infelizmente, ele não é feito dessa forma, né? Não é eu sentar aqui no computador, jogo aqui 2, 3 folhinhas, está pronto o edital. E pronto, resolveu. E não é assim, né? É muita coisa que tem que se pensar em edital para se pensar em todo mundo. Acaba sendo aí, saindo editais aí de 50, 60, 100 folhas para serem confeccionadas. Depois de feito esse edital, tem que ser publicado, tem um prazo para estar publicado.
Depois o pessoal tem que se inscrever, você tem que analisar quem se inscreveu, né? Só aqui na Paulo Gustavo, por exemplo, acho que acabaram sendo convocados, acho que 70 e poucos, não tenho certeza, e quem está por dentro disso é o Paulo. E isso tem que ser analisado um a um também, né? E isso são somente 3 pessoas que fazem, né? Paulo, aliás, 3 não, são só 2, né? Só a Joyce e o Paulo. E porque o Fer está cuidando só de compras. Eu cuido do geral aqui, mas estou aqui tentando ajudar para que fique uma parte administrativa um pouco menor para eles, que eu estou até fazendo aqui ainda o patrimônio que já era para ter sido entregue em novembro, né? Então, assim, a Deise conhece bem, passou por aqui, sabe como que é a realidade daqui, tá? Então, não é uma coisa assim tão simples. Eu concordo que... E além do fato também de que todos sabem, né, o que passou por aqui nesses tempos todos, né? Na questão desde que Roberto Braganholo saiu, como que foi, né, o furacão de entra secretário, sai secretário, e agora que a gente ainda está aqui, pelo menos em 3, 4 pessoas, né? E, assim, realmente é muito difícil. Eu acharia até interessante que se conseguisse fazer mesmo, né? Essa aquisição de pessoas que pudessem construir esses editais. Porém, eu também preciso, juro que eu preciso pesquisar também, né? Porque eu também não estudei isso a fundo, quanto à legalidade disso, né? Que o fundo, o sistema, né, do fundo, ele fala que é para somente fomento de artistas. Então, precisaria estudar a legalidade disso para a gente também não deliberar aqui, ficar discutindo o assunto, tal. Aí você chega na procuradoria, ele fala para você, não pode. Aí é outra burocracia. Não, então tá ótimo. Se há uma legalidade, excelente. Isso só vem a ajudar e ajudar muito, porque realmente a gente não é simples. Não é querendo fazer defesa de ninguém. Obviamente, eu não tenho isenção de ânimo para falar principalmente da Joyce, por eu ter um relacionamento com ela, né? Mas não preciso eu falar isso. A Deise passou aqui, ela conhece de perto isso aqui, né? Então, esta é a minha opinião, e esclarecendo também para o Jabá, né? O que é se fazer um edital. A gente tem buscado desburocratizar. Hoje, inclusive, eu estive tratando um assunto com o doutor Tiago Varize, até para desburocratizar uma questão de ambulante no carnaval, que a gente já buscou. Eu busquei, liguei para o Regis hoje, eu busquei lá como que eles funcionam e tal, e lá o decreto, e a gente vai tentar fazer igual aqui, justamente para desburocratizar. E quem sabe a gente consiga chegar um dia nesse nível também nas questões, né, de conselho, de editais e tudo mais. Alguém mais? Quem quer falar? Reinaldo? Depois dessa colocação, então eu fico pensando que acho que talvez vou retirar minha inscrição aqui no Conselho Municipal de Cultura, porque faz um ano que nós vemos levantando todas as demandas desse Conselho Municipal de Cultura, dos artistas da cidade. Conseguimos recursos que tinha, não sei, era para ter 560 mil no Fundo Municipal de Cultura. Está tudo lá na mão da secretaria. A gente ouve ainda que tem a democratização, toda essa ladainha, ou seja, não vai ser feito nada aqui. Então, por que a gente está reunindo? Se não existe nada, se a Secretaria de Cultura não vai fazer nada. Só fico perguntando isso, é uma questão. Para que nós estamos aqui? Se foi colocado agora, que o Jabá precisa entender. Nós entendemos o processo. A gente sabe que é democrático, que é demoroso, mas faz um ano que está aí e nada é feito. Então, assim, questiono se vale a pena a gente estar aqui se reunido. Senão eu posso ir lá assistir um filme para mim que é mais enriquecedor do que ficar aqui debatendo, ouvindo sempre a mesma ladainha da Secretaria de Cultura. Cadê a secretária, por exemplo? Gostaria muito de saber disso. Isso eu posso responder para você. A secretária ela está doente em casa,
tá? Ela não está sequer conseguindo levantar da cama por uma questão de dengue que ela pegou, e então ela está em casa por esse motivo. Caso contrário, com certeza ela estaria aqui. Quem Ah, mais? eu tenho uma pergunta. Uma das pautas era que a secretaria desse essa previsão para a gente hoje, de prioridades, prazos para execução dos editais. Há algum planejamento da secretaria sobre isso? Prioridade, prazos para execução de editais. Sim. Bom, eu com certeza não serei a pessoa mais indicada para falar sobre isso, né, porque, como vocês perceberam, eu tenho andado até um pouco distante aqui, até por conta dessa questão de patrimônio que eu estava fazendo, era só o Paulo que vinha acompanhando, né. Assim, volto a dizer, né, como o Facchini falou aí agora, né, faz um ano, etc, etc. Tá. Nesse um ano, vocês sabem muito bem o que estava acontecendo aqui, né? A Joyce assumiu a secretaria faz o quê? Acabou de fazer um mês, né? Ela não tinha poder de decisão, ela não decidia, não tomava frente de nada, a canetada não estava na mão dela. Então, a nossa intenção aqui, claro, sempre é fazer tudo mais breve possível, agilizar o quanto puder, o quanto antes, né? Mas, infelizmente, a gente só está tendo poder, a gente que eu digo, secretária, tá? Não sou eu. Só está tendo um poder de decisão agora, né? Alguém com visão de que é uma secretaria de cultura, do que é cultura, do que é fomentar o artista, alguém com essa visão só entrou agora. Antes disso, vocês sabem o que nós tínhamos aqui. Era uma pessoa, a Joyce era uma pessoa que tinha que carregar uma secretaria nas costas e não tinha poder de decisão. Tá? Além do que, antes disso, ainda tinha menos funcionário do que tem hoje. Então, eu entendo, sim, que a gente tem que fazer, vai buscar o mais rápido possível executar as políticas públicas que têm que ser executadas, né? Mas, inclusive, essa questão acho que vai ser até uma próxima pauta, né? De extrato do fundo, etc. A gente já andou indo ver, né? A gente está até tentando fazer isso de uma maneira mais agilizada, de que a gente não dependa de contabilidade para que eles nos repassem essas informações. A gente conseguiu descobrir que existe um meio que eles conseguem passar uma chave de acesso para a mão da Joyce para que ela própria tenha esse acesso para saber quanto que tem no fundo. Então, nós estamos buscando isso para tentar agilizar ainda mais, para trazer essas informações o mais breve possível e que a gente torne isso uma rotina e aí, mês a mês, a gente consiga ter essa informação sem tanta burocracia. Nossa Eu quero reunião termina. um minuto só, só para fazer já um adendo na fala do Machado. A prefeitura acontece de uma forma assim bizarra, gente. Eu fui ler a lei de criação da Casa dos Conselhos, Machado. E eu não sei se você teve a oportunidade de ler, ela já foi aprovada. Toda a organização e o controle de todos os fundos municipais vão estar a cargo de uma pessoa que vai ser indicada pelo prefeito municipal como coordenador da Casa dos Conselhos. Então, assim, enquanto vocês correm para resolver um problema aqui, já tiraram, sabe assim, a hora que eu li já tinha até passado pela Câmara, e assim, nenhum conselho foi consultado a respeito disso. O interessante é isso. A lei já foi para a Câmara, para agradar a vereadora Sandra, que eu amo de paixão e todo mundo sabe disso, mas em nenhum momento ninguém disse que uma pessoa escolhida do prefeito tinha que estar a cargo do controle de todas as contas de todos os fundos municipais. Isso está numa lei municipal que acabou de ser aprovada na Câmara Municipal. Então, assim, vai ser ruim?
tanto faz. O problema é que um coordenador não vai dar conta, gente, de 15 fundos municipais. O fato Exato. é esse. É Né? isso. Então, ou vai ter um burro de carga de um escriturário para fazer o trabalho dele, porque o fato é esse, e é isso, e está gravado, e se eu pudesse eu publicava no Facebook, entendeu? Ou vai ter um escriturário de burro de carga para fazer o trabalho, ou não vai ser feito. Porque são 15, 16 fundos municipais que a gente tem na cidade. E aí vai concentrar na mão de um coordenador de casa de conselho, mas é isso já foi. Em nenhum momento, um conselho, nem o de cultura e nem outros, porque eu fui atrás para saber, foi consultado a respeito disso. Né? Então, assim, balde de gelo na sua cabeça, Machado, né? Porque foi na minha também, né? Agora, percebam como as coisas são desencontradas, né? Como as pessoas conversam sozinhas na prefeitura, como é tudo muito separado, muito particionado. Né? Enfim, só um desabafo. Quem mais? Não se conversa, né? Deixa eu falar 2 minutos e 50 segundos e a gente tem só mais 40 minutos depois de reunião. Então, acho que a gente tem que ser um pouco mais ágil. Isso. O que eu quero saber? Machado, você é representante da secretaria hoje, você vai precisar decidir. Vocês teriam condições, enfim, de assumir um compromisso de soltar os editais em 2 meses, em 3 meses, que seria o tempo de contratar a empresa e ela fazer os editais, ou a gente pode votar a contratação dessa empresa pelo fundo? Ou a gente vota e se... Porque eu também não sei se os outros vão concordarem, tá, gente? E se o colegiado entender legal, a gente vai ter que decidir, pensar até num piso, né, para essa contratação, a gente manda para a secretaria e a secretaria pode dizer assim, não, eu não quero porque em 2 meses eu entrego os editais. O que você acha? Porque é aquilo. A gente chegou com a proposta e o Paulo, né, não gostou. Tipo assim, eu dou conta de fazer. Tá bom. Se ele fala assim, em 2 meses eu dou conta da Paulo Gustavo, da Audi Blanc e dos 40, 50 editais do fundo, legal. A outra opção é a gente votar, usar uma verba e dar uma força aí, entendeu? Um braço, na verdade, para fazer isso, óbvio, que com a coordenação e a orientação da Secretaria de Cultura. O trabalho de vocês não vai cessar, né? Você vai ter que coordenar essa empresa, enfim. Mas vai diminuir, pelo menos, né? Eu acho que, de minha parte, seria leviano eu falar em tempo aqui, até porque eu não sou escriturário, né? Então, dizer que consegue ou não consegue é um tanto complicado. E, por outro lado, eu também sou a favor disso. Também sou a favor, porque se há essa possibilidade e se isso vai agilizar o processo, por que não fazer se temos esse dinheiro? Né? Agora, nós precisamos levantar essa questão, principalmente que o Reinaldo falou também, desses 500 e poucos mil. Né? Até agilizar esse processo de saber quanto que tem no fundo, para saber se veio mesmo isso ou não, porque eu acho que não veio. Tá? Na verdade, assim, eu vou te explicar. Nós temos saldo